sou Pedro Lucas. E eu sou a Maria. E está iniciando o Resenha Jovem. Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, né? Nossa Jamile Pantaleão. Quero agradecer, né, por ela estar aqui e tudo mais. E, assim, o tema de hoje é muito importante para a nossa igreja, né, para a nossa comunidade, enquanto cristãos, que é a alegria do jovem que caminha para Deus. Eu queria falar um pouco sobre a minha vivência, né, enquanto jovem cristão, né, e contar uma história para vocês, né, que eu recentemente, né, eu estava indo para a escola e tal, e um dia antes eu fui para a missa na segunda-feira e tal, e eu fui comungar, e tipo, falava muito no meu coração essa questão de ir para a escola rezando o terço, né, e assim, eu fui, né, no outro dia e tal, eu me pedi vai rezando, eu falei, tá certo, vai deixar, iniciei, né, e tipo assim, é muito estranho, assim, é muito estranho para nós, jovens, tipo assim, ver assim, o jovem indo para a escola rezando, né, tipo assim, meu Deus. É inusitado. E tipo assim, vi muitas caras e bocas, tipo assim, de senhor, senhora, e jovens também, né? E foi bem isso. E eu tenho outra coisa pra falar também, mas só que vai ao decorrer, né? Vamos trazer aqui nossa convidada, né, Jamile, falar um pouquinho dela. Oi, Clara. Oi, Pedro. Primeiro, Oi, gente. gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz quando me chamaram para vir gravar o podcast. E eu tô feliz, eu tô empolgada. Vamos lá, vou dar o meu melhor. Para a turma que está acompanhando o podcast, meu nome é Jamile Pantaleão, tenho 29 aninhos, há 3 anos sou consagrada de Comunidade Aliança, a este carisma Corpo Místico de Cristo. E eu tenho pelo menos 16 anos de caminhada. Eu comecei ali no limiar da adolescência, no comecinho, no florescer. É muito bom, né? Assim, tá no começo, assim, de ser tal jovem na igreja, e assim, é muito importante o papel do jovem na igreja, né? Eu estava no sábado, no grupo dos engajados, né, que eu faço parte, e eu estava na adoração, e foi assim, muito forte a adoração, que falou muito para os jovens, né, da comunidade, que nós somos a força da igreja, nós somos os jovens que dá a força para aquelas pessoas que, poxa, tá desanimado, não tem aquela força de vontade, né? Aquela animação, né? E é isso. Puxando um pouco sobre isso, queria te fazer uma pergunta. Pois não? Como é o seu dia a dia, né? É uma coisa assim muito importante se perguntar. Como uma jovem, né, ainda mais consagrada. Assim, um pouco da sua vida indo pro trabalho, indo pro seu dia a dia, indo pra comunidade e tal. Você pode partilhar um pouco com a gente? Posso sim. O dia a dia de um jovem consagrado não é muito diferente de um jovem que ainda não é consagrado. Porque esse chamado, claro, a consagração, ela é um chamado específico, mas viver como um cristão é para todo batizado, para todo aquele que recebeu o sacramento do batismo e foi chamado filho de Deus. Então, começando o meu dia, né? Como eu tenho que acordar muito cedo, preciso ir para o jobs, né? Esperar a alma voltar para o corpo, porque, meu Deus, como é difícil. É importante isso também. Com certeza. A lotação básica de um ônibus. E assim, para começar meu dia, eu começo com o Santo Terço. Por quê? Eu gosto de fazer o primeiro momento como uma entrega, sabe? Porque para a oração pessoal, para mim, no período da manhã, como eu me conheço, é um pouquinho sofrida. Eu preciso estar acordada. Porque eu não quero estar só de corpo presente, eu quero ouvir de Deus também. Então, pela manhã, contemplando o texto, eu vou lembrando das minhas necessidades espirituais, temporais. E em cada mistério, eu vou intercedendo pelas pessoas que me pediram e também com os compromissos que eu tenho para a comunidade, né? De lembrar dos meus irmãos.
enquanto igrejas, sacerdotes, missionários, lembrar das famílias, daqueles que não conhecem a Deus, que não fizeram experiência, e lembrar de cada um de nós, da comunidade, grupo de oração, meus irmãos consagrados, meu fundador, meus cofundadores. Então, o começo para mim, quando eu saio de casa, é com o Santo Terço. E assim, é muito importante, né, para um jovem, né, o Santo Terço, porque assim, ele envolve muitos mistérios e tal, e traz assim aquele começo, assim, sabe, aquele com o pé direito. Vamos entrar o dia com o pé direito rezando o terço, vamos louvar o Senhor através do terço, né, então assim, esse momento, assim, esse momento de oração, intercessão, né, muito importante. Aí, como pela manhã eu rezo meu texto e tal, aí chegando no finalzinho da tarde, que eu tô chegando em casa, aí sim, eu sento, eu paro, eu vou fazer a minha oração pessoal. Antes de tudo, eu gosto de agradecer por tudo que eu vivi durante o meu dia, né? Eu acredito que muitas pessoas têm uma ordem, primeiro assim, primeiro assado. Eu acredito que cada organismo é um organismo e cada um tem suas necessidades distintas. Então, para mim, a oração pessoal, eu gosto de fazer quando eu chego em casa, quando eu paro tudo para poder fazer. E primeiro é o meu momento de louvor, de agradecimento. Aí depois, Senhor, olha, assim, tá acontecendo essa situação. E aí eu precisava que o Senhor me ajudasse, porque não tá legal. Ou então tá muito legal. Exatamente. Então, a oração pessoal, para mim, é a minha pausa. É o meu momento de falar e de escutar. E depois que eu abri o coração... Exato. Depois de abrir o coração, de rasgar o babado, agora vamos à palavra. Senhor, beleza, vamos lá. Aí, a leitura da palavra para mim... Deus é muito providente. Deus é muito providente, porque Ele pode falar para mim justinho aquilo que eu precisava ouvir da minha oração naquele dia, como pode também me responder a perguntas que eu tinha feito antes em orações passadas. E é muito bom, porque Deus me dá aquele estalo. Aquilo que eu estou te mostrando é aquilo que tu me perguntou naquele dia, mas que ainda não era hora de tu saber. Entendeu? Então isso é muito bom. E enquanto rotina, além de tudo isso, né? No dia a dia, trabalho, estudo. Semestre passado, eu tinha aula de espanhol à tarde, eu trabalhava o dia inteiro. Muito bilíngue. Adoro, oficialmente bilíngue. Então, se Deus quiser, agora para ser trilíngue. Caramba. Próximo semestre, está na mão de Deus, eu começar a estudar alemão. I like. Aí, o que acontece? Como é que era a minha rotina, né? Porque agora mudou um pouquinho, que eu estou mudando de emprego, tá? Eu ia para meu trabalho, saía de casa cedinho. Quando dava meio-dia, que era o meu horário de almoço, eu ia me esconder no estoque. Ali eu fazia a minha oração, minha meditação. Voltava. E assim, essa questão de fazer a oração pessoal no trabalho é muito desafiador, né? Enquanto, assim, porque a minha irmã, né, lá do grupo, ela falou que quando ela fazia a oração pessoal, sempre vinha um anjo, um amado enviado do Senhor, pra, sabe, daquela, pausa aí, vamos ali, não sei o que, não, fazer uma pergunta e tal. Assim, então, é sempre assim, o inimigo sempre tenta nos tirar o foco daquilo, né? Ele sempre tenta, é muito louco. Aonde eu trabalhava, acontecia de vez em quando essas interrupções, meio drásticas às vezes. Mas como era um estoque, eu conseguia me esconder num cantinho que ninguém me achava. E lá eu conseguia fazer minha oração. Mas teve um dia que foi muito tenso. Porque eu estava rezando e eu estava escutando um colega meu conversar. Eu disse, meu Deus, eu sou curiosa. Só um minutinho para eu entender o que é que está acontecendo. Aí eu parei e fui escutar o que o colega estava dizendo. Eu me arrependo até hoje. E eu fiquei olhando e ele estava falando sozinho. E eu fiquei, meu Deus, que absurdo. Foi mal, Senhor, desculpa. Voltei para minha oração. Não, pois é, eu penso que a gente... entendeu, né? Eu entendi a hora. Meu Deus do céu. Tem certas coisas que a curiosidade da gente vai fazer que a gente se arrepende até. É tão triste. Aí, pronto, aí como é que eu fazia? Fazia minha oração pessoal, Alex voltava inspirada, pronto, igual um boi, para combater as dificuldades, né? Os desafios clientes, a coisa toda.
De tarde, eu ia para aula. Eu saía voando para ir para aula, para o curso. Pegava o ônibus, assistia minha aula e como era na segunda e na quarta, então era frenético. Tudo muito corrido. Porque eu corria para a aula, terminava, eu tinha que pegar qualquer ônibus que descesse o mais próximo possível para eu poder vir para a missa. Na quarta-feira, eu tinha que correr para estar aqui no meu encontro comunitário. E nos outros dias que eu não estava tendo curso, ou eu era pastora, ou eu estava no meu ministério, ou eu tinha uma partilha. E tudo isso eu tinha que viver, não? Pois é. É, que nem todo mundo fala, né? Tipo, quem quer dá um jeito, quem não quer... Dá uma desculpa, né? Justinho. E assim, pegando um pouco aí desse embalo, né? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Fala aí, Clara. Fala pra gente alguns momentos, tipo assim, de alegria, felicidade, animação, que tu já teve durante a tua caminhada, que qualquer jovem às vezes passa, assim, tipo, nos retiros, nos encontros, sabe? Do FDS também, né? O FDS para mim, o de 2015, foi muito marcante porque foi o meu retorno. Porque eu fui escalada para fazer uma leitura no dia, né, do retiro, e aquela leitura eu peguei, Deus conosco, para me preparar. Quando eu comecei a ler, eu já fiquei arrasada, porque o que Deus falava para mim era tão direto, tão ao ponto que isso, meu Deus, então é isso, ou agora ou nunca. Ou agora ou nunca. E eu precisava voltar. Eu passei 2 anos afastada da comunidade, quase 3 anos afastada. Então o FDS para mim foi esse marco, o antes e o depois. Foi a volta, né? Foi a volta e foi o meu momento de decidir, porque eu já não tinha mais tempo para querer juntar o que se vivia no mundo, o que se vivia de Deus. Não tinha como remendar. Igual São Francisco, né? Um pé no mundo e outro não. Era. Na verdade, eu queria forçar a barra ao máximo para o mundo caber em mim, ou então Deus caber no mundo. E não estava dando certo. Então esse encontro para mim na FDS foi um divisor de águas, justo. E outro momento assim de alegria para mim, são vários, né? Porque Ave Maria, eu adoro estar com os meus irmãos, partilhar, conversar, interagir, os louvores também, quando a gente está em oração aqui, gosto, sou apaixonada. Um momento específico assim de alegria para eu dizer para vocês. No meu encontro comunitário, quando é dia de partilha, louvor e oração. Aí a gente lava a alma, a gente escuta o irmão, a gente se consola. São muitos fenômenos. E também quando eu fiz a experiência na comunidade, gente, eu falo demais. Ai, fala. Vocês perguntam, tem que saber escutar. Nem quando eu estava fazendo a experiência na comunidade de vida, meu Deus, que delícia. Foi logo no período da pandemia, aquele caso, aquela coisa, vamos todo mundo morrer. Aí É o fim do mundo. é o fim do mundo. E agora? Não. Aí fica ainda mais tempo em casa, né? Exatamente, mas foi muita providência de Deus, porque nesse período, eu ter ficado isoladíssima, junto com a comunidade de vida preservada, foi muito lindo. Sabe, porque quem estava nas suas casas sentiu de uma forma diferente, porque não podia ver sua família, não podia interagir com outras pessoas. Quem morava só, meu Deus do céu, só o pai sabe o que foi que se passou no coração dele. Mas aqui na comunidade de vida, ter essa proximidade com os outros ajudou muito a gente a ter esse suporte tanto emocional quanto espiritual. E eu adorava quando dava as quartas-feiras, porque nós usávamos rosa, e quando era dia de lazer externo, um momento assim, tá com os irmãos, é delícia. É muito massa, né? Vou contar um pouco também sobre mim, né? Um dos momentos assim, mais incríveis mesmo, assim, de vivência entre irmãos é o FDS. Caramba, o FDS, o momento do ápice, assim, da comunidade, assim, é o evento mais histórico, assim, né? E é muito importante para nós, quando juventude, viver o FDS, né? É muito importante a gente sentir o FDS. Não é só aquela dinâmica, não é só aquela gincana, né? Ai, vamos lá agitar. Também tem o seu pessoal, né? Também tem oração, também tem pregação. E você vive muito aquilo que Deus quer, né? Tudo aquilo que Deus espera que você viva, né? E sem deixar de se divertir, né? Obviamente, né? Porque assim, nós, enquanto juventude, né? Toda vida eu tento evangelizar um irmão, uma irmã da minha escola. E tipo assim, ontem eu tava conversando com uma menina, eu tava indo pro colégio com ela, e assim, eu tava falando assim pra ela,
poxa, como é legal viver em comunidade, como é legal viver assim na juventude da comunidade. Como é legal viver os momentos junto com a comunidade. E eu pergunto a ela, né? Poxa, tu não sente esse desejo e tal de viver e etc. E ela falou assim, não, porque eu tenho medo muito Esse que tem muito medo que a comunidade exija muito dela, muito do tempo dela. Tu pode falar assim um pouco, só pra dar aquele Pronto, estalo. isso aí é bom demais, porque comunidade de aliança, né? A minha realidade que eu vivo hoje. Nós, comunidade de aliança, nós somos meio de providência para a comunidade de vida e para todos os irmãos. Então, está dentro da nossa dimensão trabalhar. Está dentro da nossa dimensão sair de casa cedo, ir para a labuta e estudar tudo isso. E assim, Deus é maravilhoso porque fez um dia com 24 horas, um expediente com 8 ou 12. E quem trabalha 12 no dia seguinte folga. E arrumar tempo, né? Tudo se organiza. Tudo se organiza. E é uma coisa que vai acontecendo gradativo, porque assim, Deus não exige, não toma o seu tempo. Você dá livremente. Deus não chega para você dizendo, olha, eu quero isso, isso e isso. Não. Ele apresenta, ele mostra. E à medida que você vai se apaixonando por ele, você não se contenta em dar 1 ou 2 horas no grupo, um dia na semana. E foi como eu tava falando pra ela, né? Eu expliquei, né? Olha, eu tô quase 8 anos na comunidade. E tipo assim, essa questão de serviço, né? Essa questão de servir pra Jesus. A gente não serve pras pessoas. E fala um pouco pra gente de como começou essa caminhada, como é que tu entrou, como aconteceu tudo. Então, de base mesmo, a minha família era católica, ela é católica, então tudo começou quando minha mãe me levava no domingo pra missa, que eu queria ficar sentado no degrau do presbitério, correndo dentro da igreja, virando bicho. Que é loucura, né? Assim que a gente começa. E aí, mãe levava, eu achava legal aquele padre, que eu não entendia nada do que ele dizia, e ainda ria quando ele começava, oremos, porque era o padre João com aquele sotaque forte, eu ria, mas eu achava legal, sabe? E tudo começou aí. Aí eu pensei, não, as coisas de Deus é boa. Eu tinha acho que 13 anos. Aí, né, a gente cresce, a gente fica rebelde, fica chato. Aí com 13 aninhos eu pensei, poxa, acontece, as melhores famílias, né? Porque isso é uma fase, né? Nossa, graças a Deus. Olha, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi crescer. Muito bom, muito bom. Aí, cheguei lá nos meus 13 aninhos, eu, rapaz, quer saber? Eu não gosto de ir pra missa mais, não. Mas eu tenho que fazer alguma coisa que seja de Deus. Porque Deus é bom, Deus é legal. A missa que é chata, mas eu tenho que buscar Deus. Aí o que eu fiz? Não, vou arrumar um canto aí pra eu ir. Exato. Aí eu fui pra um grupo de oração. Um grupo de oração em uma comunidade que hoje em dia não existe mais. Eu fui pra esse grupo de oração, achava estranho, achava diferente, mas era uma coisa divertida no sábado, 2 da tarde, tô buscando Deus, então tá tudo uma boa. Só que a minha cabeça era assim, se eu for pra esse canto, eu tô substituindo a missa, tô buscando Deus, tá tudo sob controle. Então eu participava desse grupo, eu achava um pouquinho estranho, porque tinha a oração em línguas, né, então, ai, o que é isso? Pois é. E aí, só que era muito longe de casa, eu que tinha 13 aninhos, eu ia andando do João de 3 até a Vila Peri, no pingo da meio-dia, Meu Deus, né? só rachando. Achando o coco, chegar, participar do grupo e tal, pronto. Só que não tava dando certo pela distância, eu não tava mais tão confortável, porque eu era adolescente, quem tava lá já era mais grandinho, já tinha seus 20 e poucos, então eu me senti estranho. Até que minha tia de novo disse assim, olha, tem uma comunidade que é mais perto de casa que dá certinho, é ali na Júlio Braga e tá bom. Eu falei, tá bom, vamos. Aí eu fui. Quando eu cheguei, se eu fechar os meus olhos e você me perguntar, Jamile, qual a primeira lembrança que você tem da comunidade? O sorriso da minha coordenadora, quando ela abriu a porta pra me receber. Ai, que legal. Lembra até a cor da blusa que ela tava usando, verde. Nunca vou esquecer, um barrigão. E ela, oi, seja bem-vinda, era a Cristina. Eu pedi pra falar, tipo, Cristina é massa. É a Cristina Craig. Aí os meninos postaram aí uma coisa. Ela não me deu uma palavra. Eu só vi o sorriso dela. Isso que Deus quer pra mim, né? Eu gostei aqui. E eu fiquei no grupo, era divertido. Apesar de muita gente ser mais velha do que eu me sentia tão em paz, tão à vontade. E aí fui começando a me encantar e fui pros coroinhas da paróquia. Ai, que massa. Eu sabia desse caso. A querida. Eu sabia assim que ela já contou uma história pra mim, que é bem interessante. É bem legal, vai. Aí, inclusive, a irmã aqui mostrando, a acolhida deve ser para a comunidade Corpo Místico de Cristo a via primordial para o sentimento de pertença de seus membros. Pronto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Os estatutos nem tinham sido escritos ainda e já tinha isso acontecido. Olha só, que profético, meu Deus. Muito incrível. Incrível, né? Foi um sorriso que me fez me sentir em casa. E desde então, aí fui pros coroinhas, eu conheci também a realidade de grupo, de paróquia. Eu rezava com o povo, fazia a minha formação e saía de lá e ia pro grupo da comunidade. Era uma coisa totalmente diferente. É muito bom, mas nada como a casa da gente, né? E aí foi passando o tempo, eu vi os consagrados assim. Eu não sei como é que isso aconteceu na minha cabeça, eu nem era tão baixinha, mas eu vi eles tão grandes,
tão reluzente, com aquele cordão branco no pescoço, com a cruz. Eu olhava assim, menino, Meu Deus. eu olhava assim, rapaz, não sei nem o que é isso. Mas quando eu tiver uma coisa, eu quero que seja tamanho da tampa de bueiro, bem grandona, que eu quero ser assim, vai eles. Aí eu disse, é isso que eu vou. Aí eu ia pro grupo, aí minha prima veio junto também, ela começou esse caminho comigo. E eu adorei. E aí eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo, foram 3 meses de seminário. Seminário sempre acontece alguma coisa, mas sempre mudar uma coisa. Com certeza, com certeza. E eu, apesar de, assim, que era tudo muito novo pra mim, eu tinha essa abertura de querer curiosidade, mas nem sempre a gente tem tudo de primeira, né? Aí eu fiz o seminário, fui pro grupo de oração fechado, que era o Jerusalém, um clássico dessa comunidade, muitos passaram pelo Jerusalém. E aí foi quando eu comecei a ficar grandinha, né? Eu já tava aqui na casa dos meus 16, 17 anos, e eu queria um pouquinho mais. Eu gostava, assim. Mais, né? Aquele desejo, aquele fogo, né? De querer mais. Pois é, porque é tipo assim, você entra numa piscina, primeiro você fica só molhando os pés, só no chá. Aí você vê todo mundo se divertindo, mergulhando, andando, eu não quero também, vou ficar só olhando. Aí você entra timidamente, quando você tá nadando. Então, era essa sensação que eu tinha. E aí eu fiz o meu vocacional, que foi a coisa mais linda do mundo. Ah, Maria. O meu que tem um rema de consagração de vida, né? O vocacionado, eu recebi aquela palavra que era o meu rema de consagração até hoje. João 17, 19. E eu me consagro a fim de que eles sejam consagrados com a verdade. Eu disse, pronto, é isso aqui. Aí foi a partir dessa palavra que eu escrevi minha carta de ingresso no vocacionado e o resto da história. Legal. Que massa, né? Agora, queria fazer outra pergunta, assim. O que diria para os jovens que querem viver, né, essa experiência com Jesus, querem viver essa experiência, Estão nessa caminhada, né? que estão nessa caminhada, Que né? buscam por algo diferente, assim. O que tu diria? Eu diria que se jogue, se lance, confie, porque o que o mundo tem para oferecer tem prazo de validade. Se até um biscoito que você come, se você não terminar de consumir no prazo certo, ele se vence, imagina que a vida na Terra. Mas as coisas de Deus, elas permanecem. E é uma paz que não tem nada nesse mundo que lhe ofereça. Por que que vale a pena? Porque quando vem a dor, quando vem a tristeza, você percebe que Deus, a fé que você depositou nele é maior do que qualquer lágrima, é maior do que qualquer angústia. E o jovem que está nessa caminhada, que não queira fazer como eu fiz, de querer emendar as coisas boas do mundo com as coisas boas de Deus. Porque Deus por si só é e basta. As coisas do mundo podem complementar. Por exemplo, um passeio, você está com seus amigos, comer um sanduíche massa, show. Mas você está na presença de Deus, tudo mais que acontece é consequência. E tem coisas que naturalmente, quando você faz a sua adesão, né, de corresponder esse amor, vai ficando para trás, você nem força. Você vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo. Na caminhada, né? Você vai percebendo o que é mais importante para você na caminhada, né? Por exemplo, é muito importante para nós, né? Assim, ter essa vivência, né? Ter essa alegria de viver com Jesus, com o amor do Pai, né? E para encerrar, o Papa Francisco fala para nós jovens, né? A igreja precisa destes jovens, porque a própria igreja também é jovem. Precisa da sua generosidade, da sua alegria e do seu desejo de construir um mundo diferente, imbuído dos valores da fraternidade, da paz e da reconciliação. E assim, diante dessas palavras, né, eu quero agradecer a Jane por estar presente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E agradecer também em nome do nosso fundador, né? Muito obrigado também. Muito obrigada. Muito incrível aqui nesse talentinho da tua experiência. Adorei. E é porque eu não contei nem metade, viu? Mas tá ótimo, assim. Vamos ter mais, né? Quem viver verá. Quinta-feira, 7h30, grupo aberto, tamo junto, só chegar. Então, O convite foi feito, viu? Lancei a braba. E para eu dizer adeus ao podcast, né, e dar oportunidade para outros irmãos também darem seu testemunho, eu quero só mencionar aqui um trechinho da carta Cristo Vivit, que é a exortação apostólica pós-sinodal que o Papa Francisco fez à juventude e a todo o povo de Deus. É impossível que alguém cresça se não tem raízes fortes que ajudem a estar bem sustentado e agarrado à terra. É fácil voar quando não há onde agarrar-se, onde segurar. Essa árvore, para ela crescer e ela florescer, ela precisa de uma terra fofa. E ninguém quer estar nessa vida sem ter uma pertença, sem ter um nome, sem ter uma identidade. E essa identidade só quem pode dar é Jesus.
Porque ele se revela e revela quem você é à medida que você se permite ser olhado por ele e ser amado. Então, para quem está na caminhada, para quem pretende começar, para quem já escutou um convite e nunca aceitou, vale a pena. Vale muito a pena. Vale a galinha todinha. Se joga, né? Com certeza. Né? Vai nadando aos poucos. E vai né? ser feliz, É, como eu sou feliz. E foi lindo. Muito obrigado por vocês escutarem também. Agora a gente vai dar um spoiler, né? Sobre o FDS em Cristo, né? Fala um pouquinho, Semana Maria. com Cristo, né? E assim, esse retiro tem a finalidade, né, de desenvolver mais a sua convivência com os irmãos, proporcionar alguns momentos de lazer, oração, formação, né? Assim, coisas que você pode levar para a sua vida, né? Assim, muito divertido. Que vai acontecer em julho. Demais, em julho. Então, assim, não tem o porquê não ir, né? Você pode acessar o nosso Instagram da Juventude, Juventude CCMC. E você pode tirar todas as suas dúvidas lá, tá? Assim, a gente vai estar falando nos próximos episódios sobre o FDS, né? E aí, se está encerrando o Resenha Jovem.